aquele coronel, aquele imbecil que falou que o policial com uma câmera no peito iria evitar que um marginal atirasse nele, bom, tem dezenas de provas que não, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui porque muitos me pediram para dar minha opinião, falar sobre a ocorrência de Paraisópolis desde o momento que aconteceu. Foi ontem por volta das 10, 11 horas da manhã. Eu já estava recebendo nos grupos de WhatsApp da polícia essa fatalidade, né? E é um caso de grande repercussão porque teve a imagem pesado de ver, né? Um agente de segurança pública sofrendo dessa forma, sozinho, e tem muitas nuances sobre essa ocorrência. E eu quis só falar hoje porque eu acho que tem que ter uma grande responsabilidade em apurar primeiro tudo o que aconteceu através dos contatos que nós temos. E o objetivo aqui não é julgar a ação do policial, mas, como se faz muito na aviação, é entender o que poderia ser melhorado para que não aconteça isso, e dar principalmente para você, que é um operador da segurança pública, um operador de qualquer tipo de atividade que envolva armamento, segurança, as policiais penais, policiais municipais, para você que é vigilante. Então, acho que é muito importante passar essa mensagem, inclusive para a população entender, compreender a atividade policial e tirar dúvida dessa ocorrência. Eu posso falar aqui sem amarras, sem amarra do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Muitos vão falar na internet para tentar viralizar, para ganhar likes, mas isso daí acho que não acrescenta nada. E falam na rapidez, numa disputa, para ver quem fala primeiro, e eu não tenho a necessidade, quem me conhece sabe da minha vida privada, eu não tenho a necessidade de ganhar nada com isso. É o prazer, simples prazer, de poder passar, como passava na própria polícia, como instrutor também, comandando equipes de força tática, na rota também, a gente tentando disseminar conhecimento para a melhora da atividade policial, tá? Então vamos lá. Ontem a ocorrência, Paraisópolis, uma viatura de RPM, então eles falam que é Rocan, mas a Rocan é de segundo de choque, e essas RPM são as Rocans de companhia. Me parece que era de uma Rocan do 1º Batalhão. Vale lembrar vocês que nunca anda sozinho, tá? Estava sozinho na ocorrência, vou explicar. Sempre anda em 2, 3, é uma equipe de moto. Mas uma equipe de moto ela pode ser separada num acompanhamento. Eles eram de outro batalhão, mas o acompanhamento de uma moto desenrolou e atravessou um batalhão para o outro, então até fica a dificuldade do apoio, porque as canaletas de rádio, apesar de ter uma integração no Copom lá, ser no mesmo local, são cabines diferentes e é transmissão diferente. Então foi acompanhada uma moto e entrou para dentro da favela. Quem conhece a favela sabe que, infelizmente, foi evoluindo de uma forma que se tornou um local que é de difícil acesso. Não que a polícia não entre, mas tem que ter uma série de precauções para entrar numa comunidade dessa, mas nunca sozinho. O policial acompanhou, estava sozinho, e ao tentar deter o indivíduo, algemar, ficou naquela luta corporal. Populares tentaram o agarrá-lo para soltar esse indivíduo. Esse indivíduo estava com uma arma, a arma estava, me parece, no bolso, pelas imagens dá para ver, ele coloca a mão para trás com a arma, o policial preocupado em ninguém chegar perto, ele é agarrado ao indivíduo, o indivíduo efetua um disparo na cabeça dele, capacete, mas pegou no pescoço, e o Cabo Santana parece estar muito bem. Foi só uma entrada e saída, mas não chegou a atingir órgão vital, não chegou a atingir a medula, e me parece que vai se recuperar. Eu desejo o melhor para ele, e é um guerreiro, mostra que ainda tem policiais que estão indo para o confronto, estão indo para cima. Mas vamos lá para alguns detalhes. Vamos lá para o começo. Primeiro,
que é uma coisa que acontece, não é ciência exata. Ele estava sozinho porque desgarrou no acompanhamento. Então, pode ser que algum carro fechou outra moto, pode ser que outra moto caiu, pode ser que o outro policial dessa RPM foi por um outro lado para tentar, sempre na vontade de buscar esse indivíduo, né? Então vamos lá. O indivíduo fugiu porque provavelmente estava armado ou a moto é roubada também. Não tem esses detalhes, mas pouco importa. O que eu queria dizer para vocês, que ninguém vai falar direito isso, ou não pode falar, ou vai tentar evitar falar para não se comprometer. Vamos lá do começo. Já começa uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui. Aquele coronel, aquele imbecil que falou que o policial com uma câmera no peito iria evitar que um marginal atirasse nele, bom, tem dezenas de provas que não, né? Dezenas de provas que isso daí só prejudica o policial e não ajuda nada na operação, tá? Policial. O operador de polícia, ele precisa das imagens para ajudá-lo, e a gente vê que só é para prejudicá-lo ou para sair na televisão no horário nobre. Isso daí é péssimo, né? E, inclusive as imagens chegam para a imprensa antes do que chega para qualquer um, talvez até para investigação. Queria falar para vocês que eu não sei em qual momento, na formação policial, ou é passado de uma forma que não é bem entendida, ou é entendida de uma forma que faça o policial ficar com medo, né? A palavra essa é medo, pavor de efetuar um disparo. E eu fiz escola de soldado, de sargento, fiz muitos cursos na área, e a gente vê que é dúbio o entendimento do que é a legítima defesa. Então, alguns especialistas já estão falando sobre isso. Mas, na prática, o que está acontecendo? Para você entender como é que funciona, na prática, a polícia militar, as atividades de segurança. Naquele momento, o que seria ideal? É o policial estar vivo e o ladrão baleado. Afinal, estava armado e ele teve o ímpeto de enfrentar o policial. Por que não ocorreu isso? Não ocorreu por conta desse medo. O medo de efetuar um disparo e se prejudicar, que é isso que vem acontecendo, né? Na justiça, dentro da própria polícia, pela imprensa, essa imprensa maldita que tem feito comentários tendenciosos, mas se o policial tivesse perdido a vida, ninguém ia recuperar. Ali é o fim da linha. Então vamos lá para algumas coisas. Primeiro, você que é operador de segurança, que porra é essa de se agarrar com alguém? Não estou falando só desse caso, de vários outros. Meu irmão, você que enverga aí uma farda, um uniforme armado, pode ser até uma policial civil que usa um uniforme ou está representando de qualquer forma o Estado, né? Lembre bem disso. Representar o Estado lá não é um policial, não é o cidadão. É um agente que representa o Estado. Quando alguém se atenta contra o Estado, quando alguém investe contra o Estado, só tem um caminho. Só tem um caminho. Tá? Ah, mas eu vou conseguir segurá-lo. Vou dizer para vocês, em 20 anos de carreira, eu não me atraquei com ninguém. Eu não tenho que agarrar alguém para detê-lo. Ele tem que respeitar minha voz de prisão. Ajoelhar, colocar as mãos para trás, ser algemado com segurança, né? E daí sim ser conduzido. Quando alguém tentou, ou se tentasse investir contra mim, seria baleado. Porque eu não vou morrer por causa de bandido, por conta de vagabundo. Nunca foi assim na minha carreira. Por isso, talvez esteja vivo. Porque qualquer momento que minha vida foi ameaçada, ou no momento em que investiram contra o Estado, eles sabem o que vai acontecer. Mas
Por conta dessas ocorrências, dessas imagens, a população continua indo, população vagabunda, de bandido, continua indo contra os policiais. O meu recado principal, que muitos não vão falar, é esse. Não existe isso de agarrar ninguém. Você dá uma ordem legal. O indivíduo correu, vai acompanhar até ele cansar, até ele parar, até chegar apoio e prendê-lo. E se ele investir contra você, vai ser baleado. E muitas vezes morto. Porque é esse o caminho que escolheu. Escolheu fugir, escolheu estar armado, escolheu ir contra o policial. Então não tem outro caminho. Não pode chegar e encostar na sua farda. Outros não podem ir contra você. Tem centenas de imagens aí da polícia americana como age. Ah, é outra legislação? Vamos pelo óbvio. Ninguém vai te condenar se investiram contra você. E mesmo que você for julgado, vale mais do que a vida. Se perder a vida, não tem volta. Então é isso que eu queria falar. Fora isso daí, vamos para outras coisas também. Demorou para chegar o apoio, né? Porque o policial também não comunicou. Ele ficou lá preocupado em agarrar o indivíduo. Se ele estivesse atento e já se comunicasse, localização e tudo mais, provavelmente chegaria mais rápido. Não estou julgando, mas assim, é o que dá para perceber. Depois lotou de viatura naquele local. O Estado mostrando a sua presença. Mas eu ainda cheguei a trabalhar numa época que quando um policial era baleado ou morto, ninguém recolhia enquanto não achasse o indivíduo. E é essa pressão que tem que ser feita. Daí eu dou os parabéns também para o governo quando criou essa Operação Escudo. Não sei se vai ser aplicada, mas essa favela aí ela já vem dando problema há muito tempo. Coisas que nem aparecem na mídia, mas ficam nos nossos grupos aparecendo o tempo todo. Né? Se não me engano, foi até lá que atentaram contra o hoje governador Tarcísio na campanha. Então, acho que o recado essa câmera e o coronel fez para uma promoção pessoal, não ajudou nada a polícia ainda continua nisso, o Ministério Público e todos as ONGs lutam para colocar cada vez mais câmera, mas eu acho que o objetivo não está sendo alcançado, muito pelo contrário, porque amedrontou os policiais por uma possível sanção disciplinar, legal. Então eu acho que deve ser revisto muita coisa na forma que é feito. Policial, você está sozinho. A ação deve ser limitada. Isso a gente sabe. Né? Alguém investiu contra você, não pense duas vezes. Você pensou a primeira, se você não agiu, enquanto você está pensando, está sendo alvejado. E a gente não quer dar essas notícias. No nosso podcast Entre Lendas, no Coragem para Falar, não quer falar sobre esses assuntos onde o policial levou a pior porque se acovardou diante da situação. Tá? Também, volto a dizer, não é sobre esse caso específico, é sobre esses casos em geral que a gente vê policial rolando no chão com os indivíduos por não efetuar um disparo ou por não ter a energia necessária para o indivíduo ver que ali acabou para ele. Tá bom? Então, deixo esse recado para vocês que estão, de alguma forma, colocando sua vida em risco, estão ainda, mesmo assim, buscando prender os bandidos, buscando combater o crime, mesmo sem condições, numa dificuldade muito maior. Muitos antigos falam, na minha época era melhor. Não, era mais fácil. Nós tínhamos menos equipamentos, menos estrutura, menos tecnologia para nos ajudar, para colaborar, mas era mais firme porque havia o quê? Tempos difíceis formam homens fortes. Né? Algumas facilidades, até uma questão de geração, fizeram pessoas menos resilientes para essas situações.
Então, por isso que eu sempre falo, se você não é vocacionado, não entre na polícia, que é isso que acontece. Então, o policial não é vocacionado, ele não pode nem abordar. Eu nem abordaria se não fosse vocacionado, porque numa situação dessa, não ia saber como agir. Dizendo novamente, é bom sempre frisar, não é sobre o caso do Santana, não é sobre esse caso, é sobre o caso geral. Quando acontece um caso desse, a gente tem que rever todo um conceito. Então, eu quis dizer de uma forma mais objetiva, sem amarra nenhuma, quais são os grandes problemas. E no final, agora o policial fica à mercê do quê? Né? É da família dele.